Como é que funciona o alto comando do Exército? É uma espécie de colegiado, são 14 generais de Exército, né, ou seja, generais de 4 estrelas, que participam do alto comando. Eu apurei que há 3 dos 14 que têm se colocado de forma aberta na articulação contra uma ação mais direta, mais contundente das Forças Armadas. E nem sempre, nós aqui como jornalistas, nós podemos falar tudo que as nossas fontes contam, né? Às vezes a gente tem um negócio do off, e a gente como jornalista tem que respeitar o que falam pra gente em off. Mas hoje, por um dever cívico, eu vou ter que dar nome aos bois aqui. Eu vou fazer isso porque eu acho que o povo brasileiro tem o direito de saber quem é quem. São as pessoas que são servidores públicos em última instância, e vale saber quem é quem, pelo menos o que se diz, né? Os 3 que estão agindo abertamente são o comandante militar do Nordeste, o general Richard Fernandes Nunes, o comandante militar do Sudeste, o general Tomás Miguel Miné Ribeiro Paiva, e o comandante militar do Sul, o general Valério Stumpf Trindade. O general Richard, com as pessoas que eu comentei, ele é tido como alguém de um perfil mais acadêmico e que tem algumas posições mais ideológicas que são muito à esquerda para o padrão do Exército Brasileiro. Esse é o general Richard, né? Essa visão mais à esquerda para os padrões do Exército. Já os generais Tomás e o Stumpf têm histórias que eu achei mais interessantes, pelo menos pelo que eu pude entender, né, e aprender com as pessoas com quem eu conversei. O general Tomás, vejam vocês, ele foi ajudante de ordem do Fernando Henrique Cardoso por 6 anos. Então, ele foi ajudante de ordem, se eu não me engano, por 4 anos, saiu, fez ECM, voltou como ajudante de ordem. Então, ele é tido como lá dentro do comando, como o que mais entende de política, de articulação e etc. E também é tido como uma pessoa bem mais progressista. Quando ele foi comandante da AMAN, por exemplo, a academia, né, Academia Militar das Agulhas Negras, que forma os oficiais do Exército, muita gente reputa ele uma mudança na formação acadêmica, né, dos nossos militares do Exército, que hoje impactam negativamente a formação deles, umas coisas bastante progressistas para a AMAN. Vejam vocês, né, transformação do currículo e da formação dos militares, onde foi que vocês já ouviram essa agenda antes. Já o general Stumpf, ele é conhecido em Brasília, e tô falando aqui, não estou cometendo, nesse caso, nenhuma inconfidência, porque é público, todo mundo me fala isso, que ele é muito amigo de infância, né, colega do Colégio Militar, do ex-advogado-geral da União, do governo Bolsonaro, que é o José Levi Melo do Amaral Júnior. O Zé Levi era tido como alguém muito bem relacionado com o STF do governo Bolsonaro. Ele era fazia uma espécie de meio de campo do STF com o governo Bolsonaro quando ele estava na AGU. Mas diziam que ele trazia para o Palácio, na verdade, a defesa das pautas do STF. Então ele era uma espécie de defensor dos interesses do Supremo Tribunal Federal dentro do governo. Assim me contam. E ele saiu do governo Bolsonaro porque não quis se posicionar no Supremo Tribunal Federal contra as medidas restritivas que alguns estados adotaram na Covid. Então, esse José Levi, pasmem, o amigo de infância, colega de colégio militar do general Stumpf, pasmem para vocês saberem qual é a função do José Levi hoje em dia. Pois descobri que o José Levi é hoje o secretário-geral da presidência do Tribunal Superior Eleitoral. Quem é o presidente? O Alexandre de Moraes. É isso mesmo que eu estou falando para vocês agora. O secretário executivo do Alexandre de Moraes tem um brother dentro do alto comando do Exército. Será, só será aqui, desculpa Daniel, mas só será que é por isso que o Alexandre toma as suas decisões com tanta tranquilidade, sabendo que não vai ter reação? Eu não sei, mas eu não consigo deixar de pensar, de fazer essa conjectura, né? A percepção dos militares com quem eu conversei, e estou falando aqui de peixes grandes, é de que esses dois, o general Tomás e o general Stumpf, estão cotadíssimos para disputarem, para ver quem vai assumir o comando do Exército no governo Lula. O que me leva a mais uma reflexão, né? Será que os nossos bravos comandantes, eu duvido, mas
não consigo deixar de pensar, será que os nossos bravos comandantes estariam colocando a sua carreira e os seus interesses pessoais à frente do juramento de defesa à pátria que eles fizeram? Jesus Cristo dizia o seguinte no Evangelho de Mateus: ninguém pode servir a dois senhores, pois odiará a um e amará a outro, ou se dedicará a um e desprezará a outro.